Abra a câmera aí, Fabrício, que eu estou com a Michele Cailarim, mentora, treinadora de mulheres. Bota essa mulherada pra agir, né, minha linda? Bom dia. É verdade. Bom dia, Jô. Gratidão. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Visto que eu estou em novo estúdio agora, né? Tá chiquérrimo, chiquérrimo. O cheiro, as pessoas não sentem o cheiro, gente, mas o cheiro é tudo, aqui tem cheirinho personalizado, né? Pra ficar na memória da pessoa. Já ancorou aqui uma sensação boa com esses perfuminhos aqui do lado. Esse é o objetivo. Ô, Michele, conheço muita gente, entre essa muita gente, eu, né? Que ama colocar as suas metas lá no seu caderninho. Eu escrevo diário, né, gente? Então, meu diário também é ele tem várias funções na minha vida. Uma delas é escrever as minhas metas e tal. Mas tem coisas que só ficam no papel, né? E lá no final do ano, quando eu vou ler o meu diário, eu disse, né? Esse ano até que eu fiquei feliz, no final do ano que eu fui ler o meu diário, vamos dizer assim, que 60% eu cumpri. Acho que 60% é um índice bom, dependendo da quantidade que tu coloca, né? Porque também eu aprendi a colocar menos, né? Porque daí também tu tem aquela sensação de que realizou. Se tu faz lá uma lista de 30 metas e consegue realizar 10, tu vai te sentir frustrado. Agora, se tu colocar uma lista de 15 e conseguir realizar 10, é um bom número. Eu tô certo ou tô errado? Tô certo ou errada? Cadê o senhorzinho? Jô, tô bem feliz de a gente poder hoje falar desse assunto, porque é um assunto que eu amo. Eu também. Eu sou apaixonada e eu vou trazer aqui para vocês hoje várias dicas e como que eu trabalho, né? Eu gosto de trazer aquilo que eu testei comigo e com as minhas clientes e que dá certo. Porque tem muita teoria que talvez para algumas pessoas não é adequada, enfim, né? Mas assim, primeiro de tudo, eu aprendi já há muitos anos, né? Eu trabalho muito esse ser integral. Então, nós temos a nossa vida, né, profissional, temos a parte financeira, temos família, enfim. Temos coração, corpo, mente e espírito. Temos esses 4. Então, eu gosto sempre de, primeiro, assim, organizar a parte financeira, né? Então, como que vai ser, o que eu quero das minhas metas financeiras. Então, eu faço esse balanço. Depois tem ali as metas, poxa, às vezes você percebeu que esse ano você saiu pouco, não fez novas amizades, não fez network, não teve uma vida social. Então também pode ser uma meta, por exemplo, coisa simples como fazer novos amigos, como conhecer mais pessoas. Por quê, Jô? Porque tudo que tu tem essa clareza, né, colocando ou não no papel, tu tem claro, tu começa a se atentar às oportunidades quando elas vêm e também você cria estratégias para você, né, ter essas oportunidades. A gente também cria estratégia. Então, assim, seja em qualquer área, pode ser na área, eu quero esse ano ler 10 livros durante o ano inteiro, né? Na área intelectual, quero ter mais conexão espiritual, então... Estabelecer, então, por setores, vamos dizer assim. É interessante, né? É uma opção, é uma opção. Legal. E dá para pegar a roda da vida lá também, né? E fazer, a gente consegue imprimir aí bota ali no Google a roda da vida, que tem ali os setores. Exatamente. Bacana. Exatamente. Por quê? Porque dessa forma, geralmente, quando tu trabalha bem uma coisa, as outras acabam sendo meio que, né, influenciadas. Verdade. E uma depende da outra. Então, às vezes, tu pensa assim, nossa, mas isso aqui não está fluindo, mas talvez para aquilo fluir, precise trabalhar uma outra área. Por exemplo, a disciplina, ela está nessa área do físico, né, que a gente costuma dizer lá na Terra. Do corpo físico, da energia, da força, para te ter disciplina, certo? Então, e para academia, né? Não só. Mas é uma meta de muita gente, né? Pegar firme na academia, de muita gente. O verão que vem tá com o biquíni branco. O biquíni de crochêzinho, o biquíni de crochê branco para o próximo ano. Tem mais idade para usar biquíni de crochê. Vamos lá. Enfim, mas até a disciplina, por exemplo, na parte financeira, para te pelo menos o mínimo anotar as tuas entradas e as tuas saídas. Né? Porque é o mínimo de organização que uma pessoa tem. Então, assim, para tudo a gente precisa dessa disciplina, dessa constância para manter, né? Então, assim, uma coisa bacana também, até que foi que tu comentou, que tu viu lá no meu Instagram é Michele Cailarim, para quem quiser seguir lá. O pessoal bota aí na tela, já sigam lá. Eu acompanho e aprendo um monte ali. Então, algo bacana, tem uma ferramenta que chama-se Scrum. Na verdade, ela é tipo um gerenciador de projetos. Mas é simples, é você fazer 3 linhas, anotar o que você precisa fazer, o que você quer fazer,
O que depois, a segunda linha é o que já está sendo feito e a última linha é o que já foi feito. Então, você pode brincar com os post-its, né, os coloridinhos, colocar ali, preciso fazer isso, 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 isso aqui já está sendo feito, isso aqui já foi feito. Então, essa questão, Jô, ela é muito pertinente ainda, essa questão de as pessoas não terem o hábito de usar agenda, de fazer as anotações, né, de ter um planner semanal. Então, eu sou do planner, porque eu gosto de ver tudo com uma visão holística, eu vejo tudo de uma coisa só. Ficar passando para a minha agenda, terça, quarta, quinta, para mim não rola. Mas, enfim, você precisa também escolher o que você mais gosta, mas ter o hábito, né, ter essa disciplina também de alimentar aquilo ali. Porque não adianta você fazer um planejamento e você não acompanhar esse planejamento. Né? Eu fiz, mas não estou fazendo como tu própria falou. Né? Precisa dar uma forcinha para o universo, para Deus ali também. Não é só dizer, eu quero, mas não estou fazendo esforço nenhum. Então, assim, também é interessante você entender que existe planejamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, assim, eu vejo muitas pessoas fazer um planejamento que seria de longo prazo e querer... também, eu acho, que o que é longo prazo para cada um, né? Porque, de repente, um ano pode ser que para uma pessoa seja a longo prazo, dependendo do seu objetivo. E pode ser que para outra seja a curto prazo, também tem isso, né? Por isso que é importante... Por isso é muito pessoal tudo isso, né? Também, mas quando tu tem uma meta, a própria palavra meta, o M é de mensurável. Então, você precisa medir quanto tempo você quer alcançar aquilo ali. Mas, mesmo assim, Jô, tem muitas pessoas que elas confundem, achando que aquilo ali vai ser conquistado em 6 meses e é uma meta ousada que seria para pelo menos um ano. Vamos dar um exemplo aí de uma pessoa que abre um negócio e ela não tem o dinheiro suficiente para manter aquele negócio durante um ano, sem faturar um X de dinheiro, tá? Ela não tem um fundo de caixa, um capital de giro. Só que daí o que acontece? Ela fez pensando que o lucro iria vir em 3 meses e não vem. Né? Então, assim, tem várias pesquisas e dados hoje que muitas empresas, a maioria das empresas estão morrendo, justamente é por isso, porque a pessoa não tem um plano de negócio, não tem um planejamento, ela não tem essa noção que é no mínimo um ano, algo dependendo da área vai até 2 anos, né? Tem pessoas aí que levam 5 até 10 anos para uma empresa se estruturar fortemente e ter aqueles resultados. Então, assim, num geral, dentro do RH, costuma-se trabalhar que as de curto prazo é até 6 meses a um ano. De 1 ano a 2 anos, ali a 3 anos, seria uma de já médio prazo. E a partir de 3 anos, 4 anos, né, em diante, seria de longo prazo. Então, assim, tu ter essa consciência legal, porque daí tu também tem uma paciência, né, Jô? Porque senão o que acontece? A pessoa vai, ela quer alcançar aquilo ali em um X tempo. Só que ela se frustra, porque ela própria deu um curto espaço de tempo para algo que demandava mais tempo. Exatamente. Então, tem que entender se essa meta ela é alcançável também. Então, a palavra M seria mensurar. A palavra né, meta, se ela é específica, tu tem que especificar, tu tem que ter clareza do que tu quer também, porque às vezes fica meio vago e a própria pessoa se perde. Então, vamos lá anotar. Ó, a dica aí, ó. Primeira dica, escreve aí. Vocês sabem que eu anoto tudo, né? Porque é isso que é assim, ó, a gente tem que se conhecer. Eu preciso escrever para aprender, entendeu? Para internalizar aquele conhecimento, eu preciso escrever. Então, assim, ó, vocês nunca vão me ver numa palestra, numa coisa, sem um caderno e um papel, não. E tem que ser caderno e papel. Não adianta nem querer que eu escreva em celular, que eu não escrevo. E nem leio em celular também, que eu não gosto. Então, eu preciso escrever. Vamos lá, meta. Então, o M é de mensurável. Isso. Tá. O E... é de específico. Especifica para te ter clareza. Porque o que acontece? Se tu não tem clareza, tu acaba se envolvendo em situações que vai te afastar da tua meta e não te aproximar. E é interessante, sim, só um parêntese para clareza, é fundamental, gente. Porque às vezes a gente quer algo, né? Mas é muito vago, é muito amplo, não tem especificidade, né? Não, eu quero isso, mas eu quero assim, assim, assim. Tem que ser mais específico. Quanto mais tu for esmiuçando, mais clareza tu vai ter. E eu vou dizer aqui de novo, que eu falo quase todo santo dia. Quem me acompanha lá no Instagram está acompanhando também.
Gente, tenham um diário. É uma ferramenta fantástica. E vem ali muitos insights, e aí tu, né? Porque ali tu pode escrever. E aí vai vindo, sabe? Vão vindo ideias assim, e tu vai começando a ter essa clareza maior das coisas, né? Então, eu vejo como muito, muito importante esse item. Eu trabalhei muito, hoje não estou nesse momento fazendo, mas eu deixei de falar muita besteira para muita gente porque eu usava o diário. Deixei de ter atitudes, que eu iria me arrepender porque eu tinha o diário. Então, assim, às vezes tu tem uma necessidade de colocar aquilo para fora. E aí, muitas vezes, é um pensamento que vem, e depois tu pensa com calma, tu muda aquele pensamento. Então, o diário, ele é terapêutico porque daqui a alguns dias tu vai lá e olha e tu diz, nossa, isso aqui já foi. Ou simplesmente escrever, né? Isso que a Michele falou, tem um ensinamento budista, né? Brigou com alguém, né? Tá aqui, ó, instalado. Vai lá, pega o WhatsApp, pega o e-mail e tal, escreve. Mas escreve tudo que tu queria dizer para aquela criatura. Só não manda. Leia e deleta. Entendeu? E eu já fiz, tá, gente? Eu já fiz. E o dedinho fica ali coçando para dar o enter. Mas o textão. Você lê de novo, leia de novo e leia de novo. Enquanto tu tá lendo, sabe? É como se tu estivesse expurgando aquilo ali, né? Aí deleta, respira plena e vai. Pronto, meu bem. Joga, vai. Isso aí. Já foi, não arruma treta, não vai se arrepender e se incomodar. É que o inconsciente muitas vezes... Aquele famoso se beber não digite. É isso. É que o inconsciente muitas vezes ele não sabe o que é real, o que não é. Porque é uma ilusão se aquilo aconteceu ou não. Exato. E aí se a gente fosse estender mais um pouco as terapias do perdão, nem sempre precisa estar a pessoa na frente. A gente pode imaginar. Gente pode imaginar que está ali, pede perdão, funciona, libera. Né? Não quer dizer que tu continue junto com a pessoa, mas tu libera aquele perdão. Mas enfim, voltando ali. Voltando para então, meta. Específica, você especifica. Tá. Eu quero uma casa. Tá, mas como tu quer essa casa? Quanto que tu quer investir nessa casa? Porque senão vem uma oferta e tu acaba indo por impulso e depois tem um arrependimento que ela estava muito em cima do teu orçamento, enfim. E aí depois vem o tempo, né? Quanto tempo você quer alcançar isso? Aí é onde você vai fazer análise se isso é para curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Os planejamentos de futuro familiar, Jô, geralmente eles são de longo prazo. Vou dar um exemplo. A gente vendeu café já praticamente 6 a 7 anos, certo? Naquela época, nós já estávamos planejando para a gente, no futuro, ter uma vida que é a vida que a gente está tendo hoje. Só que lá atrás foi planejado, foi colocado no papel. E se nós não tivéssemos feito isso, a gente tinha se perdido. Por quê? Porque em alguns momentos vem muitos convites de parcerias para mudar de cidade, para isso, para aquilo. E se a gente não tiver específico o que a gente quer, a gente não teria se perguntado, isso aqui tem a ver com o que a gente quer? Isso aqui vai levar a gente para onde a gente quer? Aí tu analisa, não vai, sim, vai. Então, assim, até vou mais além. Quando você sabe os seus valores e vem essas propostas, vem convites, tu também analisa, isso aqui está congruente com o meu valor? Sim, não. E aí, assim, tu se arrepende menos, né? Então, assim, a gente lá atrás, eu e o João, a gente fez um planejamento de longo prazo. Que a gente queria um dia trabalhar juntos, que a gente queria ganhar um X mensal, que a gente queria poder ter algumas manhãs em casa com a Laura, almoçando juntos, enfim, ter exatamente a vida que nós estamos tendo hoje. Mas se lá atrás a gente não tivesse planejado, não tivesse estudado, que daí ele foi fazer a faculdade de marketing, na época eu fiz RH, depois voltei, fui para as mentorias, enfim, fiz uma série de coisas, mas tudo estava caminhando para onde a gente queria chegar. Então, olha a importância de você fazer esse planejamento de longo prazo, porque se Deus quiser, daqui 3, 4 anos vai chegar na tua vida. E aí, como é que vai, né? Como é que vai estar? Então, a gente começa a construir o hoje para chegar. Se eu começar hoje, né? Quer dizer, se eu começar hoje, daqui um ano, como é que eu vou estar? Né? Então, é o começar, né? Porque, na verdade... Se eu vou ficar só no planejar, ano que vem, mas se começar hoje, vamos supor, uma construção. A tua atividade física, né? Como é que vai estar lá no verão do ano que vem?
vai estar com o resultado que você quer. Se nesse verão não deu para botar o biquininho de crochê, tivesse começado a atividade lá no início do ano, teria dado, né? Aí tem que ser o maiozinho. Pois é. A canguinha por cima. A saidinha. Tá. Só deixa eu entender aqui. O tempo, então, é o curto, médio e longo. Então, E assim, qual é a diferença do mensurável? Só para ficar claro. O mensurável é para te medir. Tu vai medindo aonde tu tá, aonde tu quer chegar. Certo? Então, por exemplo, é o gap que a gente costuma dizer. Então, por exemplo, quando eu estou nas minhas mentorias, na primeira sessão de mentoria ou de coach, seja do que for, eu pergunto aonde você está em relação aonde você quer chegar. Tá. Porque eu vou medindo isso ao longo do processo. Michele, falta 80%. Falta 70%, falta 50%. Então, vai diminuindo aquele espaço de tempo. Porque sabe o que acontece, Jô? Muitas vezes você alcançou e nem percebeu. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu comigo. Tu alcançou algo que tu queria muito e tu disse, meu Deus, alcancei tudo aquilo que eu queria. Eu costumo trabalhar com 5 coisas que eu quero para a minha vida nos próximos meses. Então, eu coloco o post-it no meu computador, eu coloco do lado do quarto, são os lugares que eu mais estou. E aí eu fico olhando todos os dias aquilo ali, né? Então, ao longo do ano, são mais de 365 vezes. E aí, esse tempo agora em junho, eu criei um treinamento que chamava-se Criando a Realidade Desejada. Mas esse treinamento eu só iria fazer ele quando eu tivesse realizado tudo o que eu desejava até aquele momento. E aí, tinha passado 20 dias praticamente, e eu não tinha me ligado que toda aquela listinha do post-it que estava ali há um ano tinha sido realizada. Então, assim, se tu não fizer, se tu não medir, muitas vezes tu já alcançou e tu nem percebeu que tu alcançou. Então, tu vai medindo, falta 85%, ou senão tu desmotiva também. Acha que falta muito, mas será que falta muito? Olha tudo que tu já construiu, olha tudo que tu já alcançou, olha tudo que tu já caminhou, né? Não falta muito, falta pouco. Então, tu vai medindo para saber, né, da linha A até chegar ao ponto B. Isso é o mensurável. Aí, o tempo, tu vai analisar se realmente aquilo é de curto espaço de tempo. Na maioria das vezes, as pessoas colocam um curto espaço de tempo e se frustram, porque não conseguem. E aí depois vem o A, que é se ela é alcançável ou não. Tu tem que saber, né? Tem o tempo, mas se tu vai conseguir alcançar aquilo ali ou não. Por quê? Porque tem coisas que as pessoas querem alcançar, mas não estão fazendo por onde. Entende? Está só esperando realmente o milagre. Mas até para o milagre acontecer, tu precisa trabalhar a tua fé. Não é verdade? A fé ajuda bastante, né, minha gente? A gente tem que fazer lá o planejamento, faz lá o quadro visual, faz lá né? Existem aí inúmeras ferramentas, mas tem que ter uma fezinha também, né? Com certeza, né? Até e ação. O milagre acontecer precisa ter fé, conexão, acreditar. Que eu suponho que seja o A da meta é a ação? Não, se ele é alcançável. Tá. Né? Se você consegue alcançar, não se iluda. Você precisa entender que também para alcançar, né, você vai ter que fazer algumas ações. E aí você analisa, eu quero alcançar, mas se eu não fizer isso, eu não vou alcançar. Né? Então, assim, pode até colocar a ação também, a gente fala que é alcançável, mas também pode colocar. E aí você vai mais a fundo e quais as ações que você precisa ter, criar estratégia. Por exemplo, esse ano ainda nós queremos ir fazer uma viagem lá para a Europa. E aí eu tenho um cliente lá em Londres, ela já nos convidou para ficar lá na casa dela uns 10 dias, a gente também quer passar em Portugal. Só que a gente já está se planejando desde o ano passado. Então a gente já está fazendo um curso de inglês, né? Voltei para o inglês, eu e o João, a Laura até arranha mais. A gente já está vendo um site que tem, seguindo uma moça que ensina onde a gente conseguir as passagens através das milhas mais em conta, com 50%. Então, assim, a gente já está guardando um 10% todo mês para poder... Enfim, a gente já está criando uma estratégia para isso. Então, muitas vezes a pessoa, eu tenho um sonho em viajar, mas não cria uma estratégia para aquilo. Né? Então, assim, ou então não está sendo prioridade. Eu costumo dizer que a tua viagem a Paris está no teu guarda-roupa. Então, assim, a pessoa quer uma coisa, mas não está focando em outra. Então, assim, precisa ter um foco também, senão aquilo ali não se realiza. Verdade. Às vezes é falta só de informação. A pessoa quer lá, quantas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu quero tal coisa, mas ela acha que aquilo é tão difícil, e de repente eu começo a conversar, a mostrar para ela, vai vendo que afinal não é tão difícil assim.
Basta ter uma ação aqui, uma estratégia e ver, pergunta, mas você já perguntou quanto é? Não perguntei, mas deve ser caríssimo, mas pergunta pelo menos, né? Vai lá na concessionária, entra no carro, sente o carro, né? Se é um carro, vai lá, liga para uma agência, vê passagem, fica cuidando se a passagem é mais em conta, vê lugar, então tu já vai trabalhando ali para criar nessa estratégia e colocar em ação para te conquistar, porque senão ela só fica no papel. Mas também as pesquisas, né, mostram, tem dados aí que 60% das pessoas que colocam as metas no papel e elas acompanham, elas realizam. Eu acredito nisso. Então, assim, a probabilidade de pessoas que têm as metas no papel, que são mais organizadas, de elas alcançarem o que elas querem, é muito maior do que quem deixa a vida me levar. Isso é fato. Né? Então, assim, o ser humano ele tem um potencial ilimitado. Muitas vezes ele não sabe disso, mas tudo que... Se o coração da gente deseja aquilo ali, Jô, eu creio que é porque o teu espírito veio para passar por aquela experiência. A gente não fica desejando uma coisa que não tem a ver com o teu processo aqui na Terra, né, de vida. Enfim, talvez indo um pouco mais para o lado espiritual. Mas, então, também já aconteceu de eu sentar na frente de pessoas que disseram que não tinha sonho. Só que não é que não tem, muitas pessoas não têm, é que elas têm até medo de falar para elas mesmas aquilo que elas desejam. Elas não conseguem nem verbalizar de tão difícil que elas acham impossível aquilo, e não é. Sabe? Então, assim, quantas pessoas têm aquele sonho lá guardado na gaveta e falta, na verdade, uma meta para concretizar. Porque aí, quando tu, provavelmente, nos treinamentos que tu fazes e tal, aliás, tem alguns comentários aqui para ler, certamente tu te depara lá com comentários, né, e falas que a gente vai ver que tá muito relacionado a crenças limitantes e tal, aquela coisa cultural e tal, né? Os padrões. Que às vezes precisa primeiro ser desconstruído aquilo ali para que a pessoa possa entender que sim, é possível, que ela é merecedora, né? E é todo aquele processo. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Verônica Saliboeira. Bom dia, Michele, maravilhosa, que amo. Muita gratidão pelos ensinamentos. A Karina Pinheiro da Silva. Bom dia, Jô. Entrei só para mandar um beijo especial para a Michele. Já dei muitas boas risadas com ela, que é como eu nas gargalhadas. A Samara Beleza Estética, bom dia, um beijo, Michele. Você é maravilhosa e tem toda a minha gratidão. A Carmelina Roncone, que está sempre aqui com a gente, minha amiga querida, adoro. É uma amada. A Karina dizendo, já fiz o Mulheres em Movimento e indico. A Salete está aqui. Oi, Salete. Salete corta meu cabelo. Antes a gente estava falando sobre cabelos, hein, Salete? Pois é, Mulheres em Movimento. A Karina falou aqui, eu vou pegar o gancho da Karina, né? Então, tu bota essa mulherada aí para agir. É isso aí. Como é que acontece? Tem uns maridos aí que querem meu couro, já. O problema é deles, eles que lutem, né? É o antes e o depois, né? Então, Mulheres em Movimento esse ano, quando eu vim aqui em janeiro, a edição próxima naquela época seria da Cabana. Foi um sucesso, foi lindíssimo. Aí depois desse ano teve também Nova Veneza, que foi em outubro. E assim, é uma transformação, porque tu ficar imersa um dia inteiro em um lugar ali, né, bebendo daquela água, digamos assim, metaforicamente falando, fazendo os exercícios, conhecendo outras pessoas, passando pelas vivências, não tem como tu sair igual. Sim. Né? Então, assim, tem muita cura interior, que é o que, na verdade, o ser humano tá buscando, né, e está precisando. Porque, na verdade, que se aprisiona somos nós mesmos, né? Sim. Na maioria das vezes. Então, assim, se libertar, busca dessa liberdade, né? A liberdade, ela está na roda da vida, na parte espiritual, porque é a liberdade do espírito. Mas, para a gente chegar nessa liberdade, a gente precisa desconstruir muitos padrões que vem carregando desde a infância, né? Precisa ter uma nova visão. Não basta também, Jô, tu só desconstruir um padrão e não ter uma nova ótica. E às vezes a pessoa sozinha, ela não consegue ter, mas de que forma que eu vou ver isso? Então eu venho, olha, dá para ver dessa forma, dá para ver dessa forma, dá para ver dessa forma. E aí tu vai mudando esse padrão de pensamento. Então tudo começa, na verdade, na mente, né? Mudou os padrões, muda sentimento, muda comportamento, muda resultado.
Então, assim, o Mulheres em Movimento, ele vem com esse intuito de trabalhar principalmente essa cura interior. Né, então, eu também trabalho com a hipnose clínica, né, sou master em hipnose, então levo algumas vivências profundas ali, onde elas relaxam, deitam, levam o seu travesseirinho, levam a sua toalha para a gente fazer essa dinâmica no chão. Nesse teve. E esse ano, graças a Deus, estou aí com a agenda cheia, Jo. Então, vou fazer o Mulheres em Movimento em Bombinhas no dia 11 de março. Agora, em fevereiro, dia 1º, eu faço autoliderança para 3 escolas estaduais, 100 professores aqui em Araranguá. Depois, dia 4, meu aniversário, eu vou estar trabalhando, meu primeiro aniversário que eu vou estar em curso, porque raramente tem assim no começo de fevereiro. Aí vou estar com NIA, que é Neuroinfluência Aplicada, junto com o Vanicir, né, uma parceria, lá em Lajeado, depois em São Bento, no dia 15, lá em São Bento. Aí depois vem autoliderança lá em São Paulo, em abril também, e por aí vai. Em maio também vou estar num evento com 100 mulheres, que é um resort lindíssimo lá em Viamão, que é o Mergulho da Alma. Então, vou estar palestrando lá também para essas mulheres. Então, esse ano vai ser um ano de bastante trabalho, assim. E aí, é muito bacana, porque a gente está falando em planejamento, né, Jo? E eu tenho uma aula, até inclusive, eu tenho um canal no YouTube que é Dicas da Carlarim, e tem uma aula lá incrível sobre planejamento. E aí eu vou nessa pegada da mulher também, de que, às vezes, você faz um planejamento e você esquece de que você tem uma família e você é mãe. Então, assim, no meu caso, né, eu já sabia que esse ano seria um ano de bastante trabalho. Então, não adianta eu planejar e esquecer que eu tenho uma filha, que precisa de atenção, que precisa ser levada para a escola, buscada da escola ainda, porque ela ainda tem 12. E aí, nesse planejamento, nessa aula lá do YouTube, eu dou um material incrível. Geralmente, as minhas aulas também disponibilizam material gratuito. E aí eu falo que você precisa também, muitas vezes, sentar com a sua família e dizer, olha, esse ano vai acontecer assim, 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 então eu vou precisar disso, do apoio de vocês. Integrar a família no Exatamente, então assim, a Laurinha já está ciente. Porque pode ter o planejamento familiar, né, e pode ter os pessoais, né? E assim, eu explico, né, sempre assim, a Laura sempre acompanhou esse nosso planejamento, é mesmo de sentar na mesa e falar, olha, Laura, esse ano, porque eu e o João trabalhamos junto hoje, ele trabalha com marketing, ele me acompanha. E aí a gente vai juntos, um ou outro a Laura vai, outros eu pago uma pessoa para ficar com ela, ou às vezes ela fica na minha mãe. Mas eu digo, Laura, esse ano a mãe vai trabalhar muito, eu não vou estar tão presente, mas os momentos que eu tiver contigo, eu quero que a gente realmente curta. E tu tá ciente de que a gente está fazendo tudo isso para plantar um futuro melhor para todos nós e para cumprir uma missão de vida que a mãe tem, e também tu vai ter a tua missão. Então, assim, é muito bem conversado, né, para que não sinta aquela falta, para que não, enfim. Então, assim, já estou alinhando quem é a pessoa que vai ficar. Tudo isso tem que ser muito organizado, muito planejado, para que não adianta eu focar na minha área profissional e ter problema na minha familiar. Então, quando você faz um planejamento, você precisa também ter essa visão holística. Talvez você fez um planejamento e você vai precisar de muita energia para ele, ou de muito financeiro, enfim, e aí você esqueceu que daí tem uma outra área que você precisa também dar uma atenção para que, né, como se diz, né, tu fala muito dos ditos budistas, não adianta tu ganhar dinheiro e depois gastar com a saúde. Exatamente. Então, assim, eu falo isso porque eu já fui em muitos eventos onde grandes empresárias veem que a maior dor da mulher empresária, da empreendedora, na verdade, é conciliar trabalho e família. É uma grande dor, é a maior. Se tu for buscar no Google hoje. Então, assim, é conciliar esses dois. Então, assim, muitas mulheres, né, se perderam nisso porque não teve, talvez, um planejamento, enfim, e depois tiveram problemas por não estar presente na vida dos filhos. Eu não quero isso para mim. Sim. E por eu não querer, é que eu tenho vindo sempre fazer um planejamento onde eu possa incluir ela, onde eu posso dizer não para algumas coisas, sim para outras, sempre para que, né, nós três estejamos bem. Já levei ela para São Paulo nos treinamentos comigo, ela tira as fotos, às vezes pega no microfone e fala um pouco, assim, a gente vai introduzindo também, né, ela nesse meio. Mas ela tem a vida dela também, as escolhas dela, né, então não dá para forçar nada. Então, às vezes, amanhã eu não estou a fim de ir, e eu respeito. Só que daí eu preciso ter um planejamento e me organizar quem vai ficar com ela, quem vai buscar na escola, quem vai... E o filho de 4 patas que eu tenho também, né? É o meu menino, que eu costumo dizer, que daí é os dois, né? O de 4 patas e é ela. Então, tudo isso é planejamento, e isso é com antecedência, Jô. Então, assim, eu aprendi a me organizar, antecipar coisas que depois, lá na frente, eu evitei problemas. Tá, mas vamos pegar um caso assim, vamos imaginar um caso
em que a pessoa esteja aí nos assistindo e ela tenha aquele perfil completamente desorganizado, né? Então, é aquela pessoa que eu não vou dizer assim, deixa a vida me levar, mas é aquela pessoa que ela não consegue ter nem sequer ter a disciplina de ter uma agenda. O que eu, né, uma virginiana nata, acho assim, como que um ser humano vive sem agenda, né? Mas aí é cada um, né? Tem gente que vê, eu tenho 3 pelo menos, mais a do celular que eu também já aprendi a usar e gosto. E eu preciso. E um detalhe... preciso. Se eu não tiver agenda, gente, eu não vivo. Eu não sei. Um detalhe de quem não usa agenda é que ele acaba interferindo na vida de quem usa, muitas vezes. Porque o desorganizado desorganiza a vida do organizado, entendeu? Nem me fale, porque tem umas pessoinhas próximas a mim, inclusive aqui na TV, né? Eu digo, eu sou uma pessoa de agenda, eu sempre falo, a minha frase, eu sou uma pessoa de agenda. Não me venha com surpresinhas. Então, quando o Mercúrio entra em retrogradação, eu ligo todas as minhas antenas, porque ele bagunça a minha agenda, aí eu fico bem louca. Mas realmente, tem um cara que eu sigo no Instagram que ele fala muito sobre o uso da agenda. E ele vem com a explicação científica, né? Então, ele diz assim, a gente armazena as coisas no cérebro, e ele diz assim, para que tu vai ficar usando espaço no teu cérebro? Daí ele fala lá do córtex, né, do córtex e tal. Se tem são papel. as informações que eu não armazeno, eu pego o que ele está me passando ali, a mensagem central e guardo. Então, assim, para que eu vou no mercado, então eu tenho que comprar cebola, café, não sei o quê. Para que você vai ficar usando a sua memória RAM ali para guardar isso, sendo que você pode pegar um papelzinho e fazer a sua lista de compras, ou anotar ali no celular. Você não precisa usar a sua cabeça. Mas pode ser uma boa técnica para memorizar. Bom, aí é outra história. É treinar a sua mente. Aí faz como eu jogo o jogo da memória com meu neto. Entendeu? Aí eu tenho as minhas técnicas lá para trabalhar a minha memória, né? Porque a minha mãe tem Alzheimer, né, gente? Eu tenho que ficar ligado. Então, o Pedro outro dia ganhou um brinquedinho também lá, que é aquele que... Eu não vou me lembrar o nome agora, fica ali apertando a musiquinha e tu tem um nome lá, não me lembro agora. É antigo já. Guri, eu adorei fazer aquilo e trabalha muito a questão da memória. Mas, enfim, ele voltou isso. Usa a tua memória para guardar as coisas, informações importantes, né? Então, gente, tem uma agenda. Tá, mas vamos lá. Voltando. Vamos imaginar que tem alguém nos assistindo que não é organizado. Que seja uma pessoa que tenha essa dificuldade. Eu não consigo. Eu tenho a agenda, mas eu não... Eu boto ali, mas eu esqueço de ver a agenda, sabe? Tem muitos casos assim. Que dica você daria se você estivesse trabalhando essa pessoa e ela quer mudar? Ela quer, não, eu quero ser mais organizada, eu quero ter minhas metas planejadas, quero começar a aprender a fazer isso. O que tu dirias para essa pessoa? Qual seria o primeiro passo para ela? Eu diria algo que eu já fiz na minha vida lá atrás, claro, eu mantenho hoje. Inclusive, eu estou agora no momento, faltam 6 dias para terminar. Todos os anos em janeiro, eu pego um grupo de mulheres, 50, 60 mulheres, e faço o desafio. E está rolando o desafio ali, e essa semana, no sábado, teve justamente isso que eu vou falar, que era a atividade. Comece organizando a sua casa. Tá. Porque, assim, já foi constatado que a ambiência conta muito, né? O ambiente que a gente vive. Então, assim, começa pela tua casa, tirando aquilo que tu realmente não usa, tirando coisas que estão só atrapalhando, né? Doa, dá, aprende a dar, vende se você não consegue. Se uma pessoa que não consegue doar, exatamente, organiza o seu ambiente. Porque dessa forma, tu começa a treinar o teu cérebro também para ser organizado. Porque isso é fisiologia, né? O corpo faz e manda informação para o cérebro, e o cérebro também manda informação para o corpo. Os dois se comunicam. Então, assim, talvez eu não consiga ter a mente, mas eu vou pegar o meu corpo e vou ter uma ação. Vou começar a organizar para mandar informação para o meu cérebro que eu já estou me organizando. Porque um guarda-roupa organizado, uma casa organizada, geralmente é sinônimo de uma pessoa com uma mente organizada.
Então, assim, começa organizando a tua casa, começa organizando as gavetas, tira aquela papelada que tu já sabe que não vai usar mais, né? Tira aquelas coisas velhas, às vezes quebradas, que vai ficando ali, aquele pote que tu acaba nunca usando porque tá rachado, mas não bota fora. Desapega, organiza todo esse ambiente. E aí, tu deixa eu gosto de trabalhar com planner. Então, qual é a diferença, Michele, do planner e da agenda? A agenda tu tem que estar folheando. Hoje eu é gosto quarta. Da agenda. Eu tenho planner, mas é interessante. Eu gosto do planner por quê? Porque quando alguém me pergunta algo, eu olho só aquela folha. Senão eu tenho que estar folheando ali para responder. Então, aí já vou lá, já vejo, toda a minha semana fica numa folha grande. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo, às vezes eu boto anotações que eu não vou trabalhar. Né? Ou então estou dando curso, não vou ter um compromisso ali com alguém. Enfim, então assim, aí eu tenho essa visão holística, porque alguém me pergunta, eu já vejo a segunda, já vejo como está ali, já encaixo ali na hora, não tem que estar olhando para frente ou para trás. Isso me ajudou, né, a eu ser mais rápida ainda. E aí eu deixo aquilo ali em cima da mesa todos os dias. E aí eu já antes de dormir eu vou lá e dou uma olhada, e de manhã eu dou mais uma olhada, e aí acho que isso é o suficiente, você dá uma olhada à noite e dar uma olhada de manhã. E tenha o hábito, se é que você pode, já ir lá e anotar assim que você marcou algo com alguém. Tá. Porque se você pode esquecer, ontem eu refiz ali a agenda e hoje tem uma cliente às 8. Mas talvez se eu não anotasse já ontem, talvez hoje eu ia fazer outra coisa e esquecia. Então, esse hábito de ir lá já e anotar. Então, assim, e tudo é hábito, Jô. E o ser humano, ele aprende por repetição. O hábito ele é uma repetição, boa ou ruim. Então, assim, precisa fazer com que seja fácil para você também. Então, se tu coloca em cima da mesa, coloca do lado da cama, você só tem que ir lá 2 vezes por dia olhar, de manhã e à noite. Porque à noite já programa o teu cérebro o que tu vai fazer no outro dia, de manhã tu dá uma revisada, organiza. Eu acho que a gente tem que uma boa estratégia é experimentar, né? Tipo, agora eu estou relendo O Milagre da Manhã, né? Eu já gosto de acordar cedo, já tinha os meus rituais matinais, aí eu disse, eu vou ler O Milagre da Manhã de novo. E aí eu estou implantando, estou mudando ali. Mas hoje eu ainda estava escrevendo meu diário de manhã e eu disse assim, porque ele dá sugestões ali do que fazer, né? Eu disse, não, mas isso aqui eu preciso adaptar. Por exemplo, eu não gosto de ficar em jejum, né? Então, o café da manhã ali não está incluso na rotina dele do Milagre da Manhã, tá? É só um shotzinho. Aí eu preciso do meu cafezinho ou do meu chazinho e tal. Então, ok. Adapte. Vai adaptando para o seu estilo. Mas o que é importante? Vai experimentando, vai testando. Não. Agenda e planner. 2 perfis diferentes, mas 2 pessoas que gostam de organização, né? Mas cada um tem o seu perfil. Então, eu acredito muito nisso, assim, nessa questão da experimentação. Esse lance da casa que tu falaste faz muito sentido, né? A casa da gente mostra como tá a cabeça da gente, como tá o interior da gente, né? Isso aí é fato. Eu, por exemplo, peguei um dia das minhas curtas férias e arrumei o meu roupeiro. Porque eu estava simplesmente surtando por causa de uma parte do roupeiro, porque uma parte já tinha arrumado, né? E depois que arruma aquilo e separa um monte de coisa, separei, já foi. Uau! Principalmente para quem abre um portal, assim, de... Principalmente para quem é visual, né, Jô? Então, existem as pessoas que são visuais, auditivos e sinestésicos. Então, quem é muito visual, ela fica ali, mas se ela ficar olhando a bagunça, ela vai ficando irritada. Meu Deus. Aquilo vai incomodando, ela vai ficando nervosa com aquilo ali. Eu fico em pânico. Exatamente. Então, assim, a casa organizada também, tu ganha tempo. Por quê? Oxi. Por quê? Pelo motivo óbvio que tu não vai ficar procurando as coisas. Não vai ficar perdendo tempo procurando as coisas. Outra, né? Uma vez, há 8 anos atrás, eu tinha um hábito, não vou dizer se é mal, aí a pessoa escolhe para ela se é mal ou bem, para mim era mal. Era fazer muita coleção disso, bibelô, prateleira. Cada vez eu fui diminuindo mais. Porque assim, tem uma pessoa que vai lá na minha casa uma vez por semana limpar, mas quando ela não vai, né, eu tenho que tirar o tempo para fazer aquilo ali. E aí eu não tenho mais a habilidade que eu tinha de limpeza, eu demoro muito hoje, coisa que antigamente eu fazia com rapidez, mas hoje eu sou muito lenta para isso, então demora muito tempo. Então, quanto mais coisas tiram o meu tempo, o nosso tempo hoje, ele é o recurso mais importante, porque, Jô, a saúde às vezes a gente perde e ela volta.
O dinheiro, às vezes, tu perde e volta, mas o tempo, ele não volta. Não é mais um dia, é menos um dia de vida. Então, a gente precisa otimizar o nosso tempo. Então, uma casa organizada, tu otimiza o teu tempo. Com certeza. Eu tenho um hábito também, então, assim, na maioria das vezes, não é 100%, mas se eu compro uma roupa, eu vou lá e dou uma olhada no meu guarda-roupa, o que eu posso tirar? Eu boto uma e tiro outra, eu boto uma e tiro outra. Essa é uma prática muito legal também. Entrou uma, tira outra. Claro que não é com tudo, mas, por exemplo, uma bolsa. Uma bolsa é uma coisa que a gente compra e a gente usa muito, né? Muito tempo, vamos dizer assim. Então, é uma coisa que é legal. Pode comprar uma bolsa nova e aí vai lá nas tuas bolsas. Poxa, essa eu vou doar para minha prima. Porque para aquela pessoa, aquela bolsa vai ser uma bolsa nova. Calçado, é muito legal fazer isso, também é uma técnica interessante. Ontem ainda a menina levou 2 lá de casa, enfim. E também, assim, existe, né, as leis universais e a gente sabe que o fluxo de doar te abre o fluxo de receber. Então, é uma constância, é um movimento que vai e volta. E, às vezes, as minhas amigas também trazem coisas bem bacanas. Michele, isso aqui não está me servindo. Claro. E aí eu disse, se me servir eu vou usar, se não servir eu vou doar, e assim a gente vai fazendo. Então, assim, essa organização da casa, para mim, ela me abriu, assim, um portal, isso quando eu comecei, já há muitos anos atrás. Claro, não pode também ir para o toque, né, Jô? Porque tudo que é demais, eu estudo psicanálise, tudo que é demais ou de menos é um desequilíbrio. Então, assim, também não pode ficar louca da limpeza, louca da organização. Eu já fui. Eu também já fui, né? Já passei por isso, a ponto de eu sentar num sofá e ter que me segurar para não ir lá lavar 2 copos. Para poder me treinar, para aquele toque sair da minha vida, porque eu já tive toque da limpeza. Eu também. Né? Para quem não sabe, toque é um transtorno obsessivo compulsivo que tu começa por algo. E foi na época que a Laurinha tinha 1 aninho, eu estava em casa, eu fiquei 2 anos em casa com ela. Então, assim, como eu não conseguia trabalhar, ir para a rua, eu comecei a limpar demais a casa. E quando eu vi, eu já estava aquela louca, assim, que caía um grão de coisa no chão, já estava lá limpando. Então, eu até brigava com as pessoas, eu não queria nem receber visita para ninguém sujar a casa. Olha a loucura. Eu já fui assim então, também. assim, mas também é porque, depois né, que eu fiquei vó, eu curei um pouco, né? Ainda tenho, gosto da minha casa limpa, organizada. Ainda tenho algumas coisinhas, mas não sou mais a louca. Sim. Nessa época também, eu comprei o livro Mentes e Manias, porque eu achava que eu tinha toque. Ali no livro, eu identifiquei que eu na verdade, eu sou uma pessoa cheia de mania. Eu ainda tenho muitas, né? Mas a gente tem que ficar realmente alerta. Exato. Bom, minha gente... Quem queira acompanhar mais o trabalho da Michele, siga aí na rede social. Kevin coloca aí mais uma vez para nós na tela. Sigam aí o Instagram da Michele para acompanhar o trabalho dela. No YouTube é como? No YouTube é Dicas da Kailarim. Tá, Dicas da Kailarim. Isso. Kailarim é com M, de mamãe, tá, isso. gente? E fiquem ligadinhos aí, né, nos eventos. Mulherada, né, que queira sair Dá um up. Dar um up. Tá aí, prata da casa. Você tá morando em Araranguá hoje ou não? Não, Criciúma ainda. Criciúma. Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe, porque eu sou do tempo que manda beijo pro pai e pra mãe. Manda! Então, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, a dona Pedro e o seu Lauri lá do Morro dos Conventos, que deve estar me assistindo. Eu vou lá almoçar com eles na hora que eu sair daqui. Vou lá dar um cheiro, né? Então, pai, mãe, beijo, eu amo vocês. Que bom. Michele, obrigada. Eu que agradeço. Um brilhante 2023 para ti. Para vocês e também. E volte mais vezes. Voltarei, com certeza. Gratidão. Beijo, pessoal. Tchau.